Agora são 7 horas e 43 minutos, começando mais um quadro interessante de toda quarta-feira, Saúde em Pauta, com o Dr. Marcos Marcel, cirurgião plástico, e a convidada sempre especial, doutora Aline Jardim, nutróloga, e vamos falar de um tema interessante. Voltou, viu, Rafael Marques? Mitos e verdades sobre reposição hormonal. Temos novidades aqui no programa hoje, né, doutor Marcos? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, com aquela chuvinha de sempre, inesperada, mas que é bom pro sertão. Veio um pouquinho atrasadinho, né? A gente sempre espera esse período de chuvas no período de junho e julho, mas aquela chuva de trovoada já na primavera, mas que seja bem-vinda com muita bênção. E hoje, mais um programa Saúde em Pauta, um tema super importante em trazer uma notícia para toda a população, que dia 22 do 11, né, doutora Aline, foi revogada a questão dos implantes hormonais, a via subcutânea. Então, todos os pacientes que dependiam ou dependem da utilização dessa terapêutica pode voltar para o seu profissional de confiança, principalmente aqueles pacientes que sofrem com sintomas da menopausa, endometriose, hipogonadismo, dentre outras doenças que tem CID, Classificação Internacional de Doenças. Então já existia uma resolução antiga que proibia a utilização de reposição hormonal para fins estéticos, tá? Então foi proibida há pouco tempo e hoje a gente traz essa notícia para todos vocês, que os implantes hormonais voltaram e a gente vai poder tratar o nosso paciente de forma mais eficaz, porque já é comprovado cientificamente que a via subcutânea é a via que traz mais benefícios para a população. Não é isso? Doutora Aline. Exatamente. Bom dia a todos. Dia. Um prazer novamente estar aqui com vocês. Foram então 34 dias de muito sofrimento para muitas mulheres que já haviam tentado a reposição hormonal de outras maneiras, porque nós sabemos que não existe apenas na forma de subcutâneo, né, implante subcutâneo, existe também na via oral, que nós não indicamos, existe na via transdérmica, que é o cremezinho, mas foram tentativas que não tiveram sucesso no tratamento e com o implante hormonal elas voltaram a viver novamente, porque existem doenças que realmente debilitam essa mulher e ela tem dificuldade de levar uma vida normal como nós, né? E esse implante, sim, ele é uma terapêutica maravilhosa e a Anvisa ela se precipitou, né, nessa ação e agora ela revogou essa proibição e as mulheres estão aliviadas novamente para conseguir seguir com seus tratamentos. Agora 7h47, vocês estão acompanhando a Nordeste FM aí no Rádio Ligado 95,3, no aplicativo também no site, mas também pode acompanhar a live, né, do Dr. Marcos Marcel e também do doutora Aline Jardim, os endereços para o pessoal também interagir. A live mudou de lugar, tá agora no Instituto, @Instituto Marcos Marcel, por uma decisão do Instagram, mas vamos acatá-los, tá? Mas quem quiser aí, ou quem quiser compartilhar, tem um aviãozinho aqui, compartilha para quem quer ouvir, ou sintoniza na Nordeste FM 95,3, uma madeirada de alegria, né? Exatamente. É o amor do sertão, a estação de todas as estações. Doutora Aline Jardim também está com a sua live aqui, ao vivaço no estúdio. Doutora Aline Jardim. As aulas acabaram e eu sei que muitas pacientes, muitas ouvintes, quando iam levar seus filhos ou no retorno da escola, ficavam escutando a rádio. Elas falaram que já era dia marcado. Mas eu quero que continue escutando, viu? Exatamente. Rafael Marques, vamos à sua primeira pergunta de hoje, Rafael? Bom, antes de trazer a primeira pergunta aos doutores aqui, deixa eu fazer um registro de um ouvinte que fazia parte da equipe dos senhores, o Vitor, equipe do Dr. Marcos Marcel, está mandando um abraço para a doutora Aline e para o senhor Dr. Marcos. Que legal. E a equipe da Nordeste, diretamente lá de Santo Amaro. Santo Amaro, que legal. Está lá nos ouvindo. Temos pacientes de lá também. Abraço, Santo Amaro. Bacana. Trazendo a primeira pergunta, doutores, a reposição ajuda a prevenir a osteoporose? Sim, não é mito.
Porque a Aline vai falar melhor sobre isso, mas a gente sabe que a menopausa é o fim do ciclo reprodutivo, né? E existe uma fase que antecede a menopausa, que é chamada de climatério. Então, com a evolução dos tempos modernos, o uso de pílulas muito mais precoces, hoje a gente vê mulheres com 35, 37 anos com o que a gente chama de menopausa química ou precoce, né? Utilizaram anticoncepcionais, uma bomba, por muitos e muitos tempos. E aí, isso hoje antecipou. A gente viu mulheres que paravam de menstruar até com mais de 50 anos. Hoje a gente vê mulheres com sintomas de menopausa, que é o climatério, e até uma menopausa mais precoce, né? Que elas dependem desse hormônio, Rafa, que é o estrogênio, e esse hormônio ele tem uma relação muito íntima com o metabolismo ósseo. Então, por que uma mulher, depois da menopausa, ela tem um risco de queda, ela tem uma deficiência óssea maior? Porque ela para de produzir um dos hormônios que tem uma relação muito íntima, que é o estrogênio, não é isso, doutora Aline? Exatamente. Então, nós sabemos que a osteoporose, ela é uma doença prevalente em mulheres, não que homens não tenham, mas as mulheres têm mais. E quando esse marco da menopausa e as quedas das mulheres após menopausa levando à fratura, tem tudo a ver com exatamente esse período. Por quê? O estradiol é um hormônio que faz carregar esse cálcio para o osso. Só que existe um outro hormônio também que nós estamos tendo deficiência, que é a vitamina D. Perfeito. Nós não consideramos mais a vitamina D como uma vitamina, e sim um hormônio D, tá? Então, a vitamina D, o hormônio D, também é responsável para carregar esse cálcio para dentro do osso. E quando nós temos essa deficiência de cálcio, começa então a osteopenia, levando depois à osteoporose. Mas nós também temos uma outra deficiência, que é a da testosterona. A testosterona faz você manter o músculo. Se você perde músculo, qual é o outro que vem depois do músculo? O osso. Você também começa depois a perder massa óssea. Então, na verdade, quando nós não fazemos reposição hormonal, a mulher começa a se decompor. Exatamente. Entendeu? Então, ela começa a perder massa óssea, perder massa muscular, e é onde começam a aparecer as doenças. É lógico que nós sabemos que o estradiol não vai apenas interferir nessa massa óssea. Existem várias doenças aí que acarretam junto com essa menopausa. Mas a pergunta foi, osteoporose? Sim, verdade. A falta de hormônio pode causar osteoporose. Agora são 7h51. Pergunto aqui, quero tirar essa dúvida, senhores. Toda mulher pode fazer o tratamento? Toda mulher pode fazer Mito o tratamento. Verdade. Então, é verdade. Isso é verdade. Toda regra tem sua exceção. A gente tem que fazer uma anamnese detalhada. História clínica do paciente. Se esse paciente ele tem alguma doença autoimune, porque, por exemplo, um lúpus é uma contraindicação para uma reposição hormonal. Uma história de câncer de mama é uma contraindicação. Paciente com sangramento vaginal sem diagnóstico é uma contraindicação. A gente pode utilizar, quando a gente tem um diagnóstico, a causa e fazer ali uma terapia hormonal. Então, por que o tema de hoje é mitos e verdades sobre reposição hormonal? Porque o hormônio, durante muito tempo, foi o vilão na sociedade, né? As pessoas que faziam reposição hormonal nessa fase, ou antes, eram tidos como, vou me bombar, Sim. Vou usar hormônio para... Então, assim, é por isso que existe no CFM a resolução que é proibido reposição hormonal para fins estéticos, porque existe o uso clandestino e indiscriminado, tá? Mesmo com a proibição, os hormônios eles nunca deixaram de ser usados, porque a Aline falou muito bem, o que foi proibido foi a via subcutânea, é a via que tem uma evidência científica que trata o que o paciente tem. Então, mas continuou sendo usado o hormônio oral, o hormônio transdérmico, o hormônio livremente sendo comprado em farmácia sem nenhuma fiscalização, né? Então vamos se atentar em procurar profissionais que estão dispostos a tratar esses pacientes de forma
cuidadosa, com responsabilidade. Para quê? Para que a gente não condene uma terapêutica que é tão bom para a mulher 40 a mais, para a mulher que tem sintoma de climatério, sintoma de menopausa, que afeta totalmente a qualidade de vida da mulher. Isso é empoderamento feminino, isso é para mim feminismo, né? É a mulher se cuidar, o autocuidado, e ela fazer uma pulverização dessas informações para todas as mulheres da sociedade. Não muitas coisas que a gente vê por aí, porque está muito distorcido alguns termos, e a gente tem que utilizar esse espaço aqui para falar muito bem sobre isso. Agora são 7 horas e 53 minutos. Antes da próxima pergunta aí, Rafael Marques, tem um ouvinte aqui querendo também tirar uma dúvida, participando do programa, interagindo com a gente pelo 3603-6953. Maria Elza, de Humildes, vamos à pergunta dela. Humildes? Lá do distrito de Humildes, aqui em Feira de Santana. Vamos lá. Que legal. Bom dia, nem me diga de menopausa, o calor, esse calor é o que me incomoda, com a sensação ruim, mas Deus é providência. Ainda bem que está surgindo coisas que a gente possa usar para aliviar, amenizar a situação, né? Né, Lu? Bom dia para todos, cheiro. Outro Maria Elza, essa aí é fã que de legal, carteirinha, que é da legal. região lá de Rafael Marques. Viu? Exatamente, Maria. Então, durante muito tempo, olha a quantidade de mulheres que já poderiam ter começado esse tipo de terapêutica. Sim. E a gente ter resgatado aquela fase mais gostosa da vida dela, né? Então, o que é muito gratificante para a gente é a gente poder atender uma paciente com 60 anos e ela chegar para você que se sente uma mulher de 40. Uhum. Porque muitas vezes ela já tinha aquele sintoma do climatério, uma menopausa precoce lá atrás, e isso interferiu na qualidade de vida, isso interferiu na sua disposição no trabalho, em praticar uma atividade física, até na relação com o seu próprio marido. Né? E nós, só salientando que as mulheres não podem perder a janela de oportunidade, né? Então nós sabemos que nós conseguimos fazer essa reposição hormonal bem feita dentro, até 10 anos após o início da menopausa. Uhum. Depois disso, nós já não temos mais segurança em estudos para estar fazendo esse tipo de reposição, e a mulher perde todos esses benefícios de uma boa reposição hormonal. É lógico que nós estamos falando de doenças que as mulheres não veem, como osteoporose, como doença cardíaca, mas a Maria citou um sintoma que é bem comum, mas não é em todas as mulheres, que é o fogacho, que é o calorão, sim, né? Existem sintomas que elas nem sabem que é da menopausa, que é, por exemplo, um humor disfórico, que elas não se reconhecem, que elas têm uma tristeza, que elas têm uma raiva, que elas já nem sabem mais como lidar com os familiares. Às vezes vão para um psiquiatra, às vezes vão fazer uma terapia, e é apenas um início ali de um climatério, de uma menopausa, que se fizesse uma reposição hormonal, se fizesse uma reposição hormonal, poderia tudo se resolver. E ela voltar à felicidade dela. Não é só aquela questão do calor, não, tudo isso aí também. Não é todas as mulheres que sentem calor, mas não é por isso... Mas esses sintomas todos é por conta da... Exatamente, mas existem muitos sintomas relacionados ao climatério. Climatério, gente, não muda exame de laboratório. Então, quando você vai ao médico e está sentindo todos esses sintomas Isso é muito importante, porque todas falam, eu fiz os exames agora, meus hormônios estão todos normais. Exatamente. Gente, a gente não trata exames de laboratório, é clínico. O diagnóstico é clínico, é o que a gente ouve. Como é que tá teu libido, como é que tá tua disposição para acordar, para malhar, como é que tá, o namoro tá bom com o seu marido? Infelizmente, a gente tem que entrar na semana da paciente. E é importante, né? Olha Exato. Só. E aí, ela vai ao médico, o médico fala, seus exames estão normais, é uma fase da sua vida. Gente, CID, você precisa tratar, e existe tratamento. Então você não precisa esperar os seus hormônios alterarem, você não menstruar mais durante um ano para ter o diagnóstico da menopausa, para iniciar a reposição hormonal. Então, climatério também é uma doença e também deve ser tratada. Rafael, informação importante, hein, Rafa? Pois é, com certeza. E a reposição deixa a pele mais bonita, isso é mito ou verdade? Verdade. Verdade. Deixa a pele mais bonita, porque nós aí estamos
falando de testosterona também, estradiol. Então tudo isso envolve a musculatura dessa mulher, né? Envolve flacidez dessa pele. Então quando nós fazemos a reposição hormonal, e aí que tá o segredo, você não deixar deteriorar, você não deixar chegar ao fim. Não, quando nós iniciamos esses sintomas e sem alteração de exames laboratoriais, nós já podemos iniciar essa reposição para não deixar cair tudo, para daí então começar o tratamento. A gente sempre fala que a profundidade reflete a superfície. É até filosófico essa frase, né? Mas é real. Por quê? Se você tem um músculo flácido, você vai ter uma pele flácida. Então, geralmente a gente trata a flacidez primeiro melhorando a base, que é a base muscular. Aí entra a composição corporal, que é o que acontece numa mulher com climatério e menopausa. Há uma inversão das massas. O que uma pessoa saudável ela tem que ter? Uma relação de massa magra maior que massa gorda. Na menopausa isso é invertido e a mulher começa a perder músculo, aumentar a gordura e perder osso. E aí vem as fraturas, vem todas as complicações. Por quê? Isso é invertido por conta de uma deficiência hormonal que muitas vezes começa aos 37 anos de idade e você está na flor da idade, mas muitas vezes ela tem um sintoma ali escondido que não é tão nítido e ela precisa tratar. E aí eu já entro na importância de você fazer um check-up semestral, anual. Por quê? Para detectar essas alterações sem que você veja, de forma que muitas vezes começa a aparecer de forma que você não veja invisível, né? Então, olha o tanto de coisa que tem relacionada à reposição hormonal, que não é só eu dar hormônio, é saúde, gente. É a gente diagnosticar cada fase de vida, tanto do homem quanto da mulher, e a gente entregar ou resgatar para ele qualidade de vida. Se eu fizer uma enquete aqui, ao vivo, para todas as mulheres que estão ouvindo a gente, quantas não queriam resgatar 5, 10 anos de idade? Verdade. Muita gente vai dizer. Isso é possível? Hoje isso é possível. É possível com segurança? É possível com segurança. Que é o melhor, porque hoje a gente tem validação científica, ciência, para chegar e falar, a gente testou 12 mil mulheres em 5 anos e o índice de complicações foi menor que 1%. E muitas vezes complicações relacionadas não ao efeito do hormônio, sim a uma extrusão do pallet, que é aquela cápsulazinha que a gente coloca no subcutâneo. Velho, isso não é complicação. Só falando mais um pouquinho sobre isso, que eu acho super importante estar ressaltando, quando o Marcos fala exatamente isso, né? Então a mulher vai envelhecendo, vai perdendo músculo e ganhando gordura, fazendo essa troca, né? O jovem tem bastante músculo e menos gordura, e a menopausa é esse ciclo que acontece ao inverso. E aí nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Vocês já observaram que a maioria das mulheres na menopausa são mais cheinhas? A grande maioria, né? A mulher começa a engordar nesse período. A vovó Benta, né? Exatamente, a vovó Benta. E aí, o que nós temos que observar também? Que existe um hormônio que se chama estrona. E ele é intimamente ligado ao tecido adiposo. O tecido adiposo é gordura. E a estrona é o maior causador de câncer de mama. Então, quando nós fazemos essa reposição hormonal de estradiol, nós tentamos diminuir a estrona e aumentar o estradiol. Circulante. Exatamente. Então, isso faz com que nós diminuímos as chances de câncer de mama, quando nós diminuímos esse hormônio estrona. Sim. Lógico que nós repondo os hormônios e fazendo toda essa orientação para as mulheres, nós tentamos diminuir também tecido adiposo. Porque falam-se tanto que reposição hormonal causa câncer, mas ninguém fala que a obesidade é a segunda maior causadora de câncer que nós temos hoje. O primeiro ainda é o cigarro. Olha que informação também importante para você que acompanha aqui a Nordeste FM, Saúde em Pauta. Pena que o tempo já foi, né, Rafa? 8:02, mas eu não posso deixar de também perguntar essa, já que a gente falou sobre também questão de
de pessoas obesas, gorduras a mais, esses tratamentos. Aí uma pergunta que me vem, a reposição hormonal provoca o aumento de peso? É mito ou verdade? Provoca? Mito. É mito? Primeiro mito de todos de hoje. E talvez seja o que mais relaciona a utilização de hormônio, é o ganho de peso, tá? Muitas vezes essa paciente que tem um implante hormonal, ela não seguiu nada do plano alimentar, não está fazendo atividade física, então ela continua com o diagnóstico que a gente chama de síndrome metabólica inflamada, e muitas vezes a utilização do hormônio vai ser relacionado àquele ganho de peso. Por quê? Ela continua inflamada e ela está envelhecendo por segundo. Então talvez seja um dos maiores problemas que a gente tem e a gente ouve, é uma relação da utilização do hormônio com o ganho de peso. Gente, todos os hormônios pode ter algum tipo de efeito colateral, mas se você estiver fazendo todos aqueles pilares que a gente vem falando aqui há 2 anos, de hidratação, atividade física, aporte proteico, isso não vai acontecer ou pode acontecer de forma muito menor. Não é isso, Aline? Exatamente. Não é a reposição hormonal que vai fazer você ganhar peso, né? Então, o seu estilo de vida. A reposição hormonal pode te ajudar nesse sentido, porque você vai ter mais disposição, você vai ter mais energia, e tudo isso faz com que você consiga desenvolver exercícios físicos, porque tem mulheres que estão tão fadigadas, tão cansadas, que não conseguem nem fazer uma caminhada ou de colocar uma roupa, ir para uma academia, ir para um parque, fazer exercício físico. E também o estradiol é um hormônio responsável por inibir o nosso hormônio da fome, que se chama grelina. Quando você não tem mais estradiol, quando você entra na menopausa, acabou o estradiol, seus ovários não produzem mais. Então, esse hormônio da grelina fica aberto, fica solto. Então, você tem fome voraz. Exatamente. Outra coisa também que a menopausa faz, a falta do estradiol, é a resistência à insulina. Essa resistência à insulina é o pâncreas que produz insulina, né? Então causa inflamação ali nesse pâncreas, que é do ladinho do fígado, que leva também a uma esteatose hepática, uma gordura visceral. Então é uma inflamação que puxa a outra. Entendi. Né? E ganhando também tecido adiposo. Então, nós temos aí algumas resistências. Resistência à insulina, resistência à leptina, que é o nosso hormônio da saciedade. Tudo isso fazendo com que a mulher ganhe peso. Então, ela fazendo a reposição hormonal, seguindo todos aqueles pilares que nós falamos, hidratação, exercício físico, sono reparador, a reposição hormonal também ajuda nesse sono, porque nós sabemos que o hormônio progesterona é um hormônio responsável pela sua memória, que as mulheres com a idade ficam falando, tô esquecida, não tô lembrando, pode ser falta de progesterona, dificuldade em dormir, as mulheres mais velhas têm dificuldade em dormir por falta de progesterona. Então são vários pilares aí que vão dificultando a mulher em perder peso, né, e a ganhar mais peso. E com a reposição hormonal nós conseguimos ajudar a ela ter esse controle. Agora são 8h06. Eu gostaria que no próximo programa voltassem com esse tema da reposição hormonal, mitos e verdade, porque parte 2. A parte 2, que temos muitas indagações a fazer ainda, tirar muitas dúvidas, tipo sobre se provoca aumento de peso, que a gente perguntou, o tratamento se dura ou não para o resto da vida, se aumenta a libido, se é verdade ou mentira. Então a parte 2 deverá acontecer na próxima semana, né, senhores? Combinado. Porque o tempo lamentavelmente foi embora, a gente até estendeu um pouquinho mais, que o papo é tão interessante, as informações são necessárias, que eu gostaria de continuar esse papo aí na próxima semana. Para a gente fazer a parte 2, a gente vai fazer um desafio a todos os ouvintes. Pronto. E todo mundo que acompanha a gente aqui nas redes sociais, que compartilhem, né, essa live que a gente vai deixar gravada, né, para que a gente possa esclarecer uma coisa que já dura mais de 50 anos. Tá? Existem coisas aqui absurdas que a gente ouve no consultório, talvez seja a palavra mais apropriada, que hoje, com o que a gente tem de ciência e validação científica,
Acho que não vale e é o maior prazer a gente estar desfazendo informação, isso aqui. Porque a desinformação complica a vida do cidadão. Informação de qualidade, como tem que ser, como estão apresentando E aqui, gera o isso quê? ajuda. Preconceito. Exatamente. E gera preconceito. Lembrando, para os homens também é importante, tá? Nós temos aí uma síndrome que eu posso até estar falando na próxima live, só para deixar vocês curiosos, que é a obesidade causa baixa de testosterona nos homens. Falo na próxima live. Olha, gente, já deixamos esse tema aí no ar, suspenso para vocês acompanharem, viu? Doutor Marcos Marcel, muito obrigado. Doutora Aline Jardim.